ensinando a criança a ler e escrever, e ainda assim você não tem resultado, e ainda assim você fica sem entender por que essa criança não aprendeu a ler e escrever, né? Depois de tanto ensino. O fato é que a gente não está falando, a gente não está dando a real importância para uma habilidade muito importante no processo de alfabetização, que hoje no ensino global é totalmente excluída do ensino, porque a gente está imersa ao ensino global, socioconstrutivista, onde o ensino explícito não é bem-vindo. A consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a habilidade mais importante no processo de leitura e escrita, e a gente vai falar sobre ela hoje. Vamos saber o que é a consciência fonêmica e por que a gente precisa estudar a consciência fonêmica para a gente poder ajudar as crianças a alavancar na leitura e na escrita. Desenvolver a consciência fonêmica, a primeira coisa que a gente tem que ensinar para a criança é a percepção auditiva. Não é fácil as crianças perceberem os sons, porque eles estão ali tudo emendados na corrente da fala. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a criança desmembre isso. Só que a gente faz muito o quê? Na sílaba, na palavra, e não faz isso no som, que é a menor unidade. E a sílaba, ela é formada de sons. A palavra é formada de sons. A frase é formada de sons. Então, a gente precisa ensinar esses sons, como esses sons se comportam dentro da palavra. Então, a gente vai fazer com que essa criança, primeiro, memorize os sons das letras, depois que ela percebeu auditivamente os sons do ambiente, o som da chuva, o barulhozinho do chuveiro. Isso vai formando na criança a percepção auditiva e ela vai podendo perceber o som das letras. Quando a gente estiver ensinando para ela os sons, memorizando os sons. Então, a gente vai brincar com os sons, vai usar cartões como esses aqui, ó, mostrar a boquinha, mostrar para a criança como que é, por exemplo, aqui a letra I, o I, né, o som do I, o nasal. Como que é a dramatização, dramatiza, mostra para a criança e aí depois ela vai aprender a relacionar esse som a formas gráficas. Então, as pesquisas dizem que a criança tem alto poder de entendimento da consciência fonêmica quando esses sons são ali integrados à forma gráfica. Não quer dizer que a gente vai ensinar só os sons ou só as letras. A gente tem que ensinar os sons e depois fazer a relação da letra com o som. Então, a gente vai ensinar isso para as crianças, a relação letra-som e primeiro as relações perfeitas e por último as relações imperfeitas. As relações perfeitas são aquelas onde uma letra representa um som e as imperfeitas que são várias letras representando um som ou vários sons representando uma letra. Isso é imperfeito. Então, o alfabetizador hoje ele tem dificuldade de ensinar a consciência fonêmica e as teorias, né, que defendem o ensino global, o ensino implícito, a não necessidade da consciência fonêmica, eles defendem o não ensino da consciência fonêmica por achar enfadonho, por achar maçante, cansativo e que as crianças não precisam disso. Então, as crianças precisam do desensino, mas de ensino explícito elas não precisam. O fato é que não é como essas teorias pregam, né? O ensino da consciência fonêmica, ele pode sim ser um ensino lúdico, um ensino divertido e fácil. Só que para ele ser fácil, a gente precisa percorrer um caminho. Ele não vai ser fácil se eu vou deixar a criança descobrir os fonemas dentro da palavra, no texto, em contato com as palavras. Elas não vão descobrir. Algumas conseguem descobrir, mas a grande maioria não vão descobrir isso. Então, por isso que a gente precisa ensinar isso de forma clara, de forma explícita para a criança. E não vai ficar difícil quando eu seguir um caminho. Eu sigo esse caminho. Quando chegar no ponto que realmente exige habilidade de pensamento da criança, exige que ela trabalhe com a consciência mesmo da consciência fonêmica, vai ser fácil porque ela já tem todos os outros processos já ali automatizados. Então, a gente precisa de seguir essa estrutura, de seguir a sistematização. Só que para a criança colocar toda essa consciência fonêmica, esses sons, as relações dessas letras com esses sons, né? As relações perfeitas e imperfeitas no papel, para isso ela precisa fazer isso mentalmente. Ela precisa fazer um exercício de memória de trabalho. Então a gente vai fazer com que essa criança, sempre que for escrever, ela pense no som. E também quando ela for falar, ela pense nesse som, ela manipule esses sons aqui na memória de trabalho. Porque ela precisa de fazer esse treino na mente, porque é isso que ela vai fazer depois que ela vai colocar no papel. E sem isso, gente, a escrita não acontece de forma espontânea. O que vai acontecer é a criança copiando, sendo copista, né? Copiando, memorizando palavras,
para colocar no papel como se fosse um desenho. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a criança aprenda a ler e escrever de forma autônoma. Que ela coloque as palavras no papel com consciência. Que ela decodifique de fato e não associe palavras, vale usando estratégias ineficazes de leitura e escrita. A gente até conhece de consciência fonológica, mas a nossa consciência fonológica é limitada, né? Porque se eu entro de fato na estrutura que é a consciência fonológica, eu vou deixar de ensinar de forma implícita e vou ensinar de forma explícita. Então, por isso que a gente vê muitas pessoas ensinando consciência fonológica e defendendo o ensino global, defendendo essas teorias, mas, na verdade, a gente precisa assumir mesmo a consciência fonológica por completo. Porque a criança vai chegar a um determinado tempo, ela vai aprender rima, literação, com poucas atividades, com algumas brincadeiras, né? Rima, literação, palavras e frases, sílaba, bater palminha, com algumas atividades que a gente tem aí a rodo na internet. As crianças vão desenvolver essa habilidade da consciência fonológica. Agora, a consciência fonêmica, a gente não vê ninguém ensinando, porque realmente a consciência fonêmica exige mais habilidade, exige mais esforço da memória, exige mais repetição, exige consciência, né? A rima, a literação, palavras e frases, aquilo vai emergindo. Eu não preciso desenvolver habilidades de pensamento mais aguçadas. Agora, já a consciência fonêmica, eu preciso sim fazer ali esse ensino estruturado, eu preciso manipular esses sons na memória, eu preciso fortalecer a memória de trabalho da criança para ela poder manipular esses sons, né? Então, e para isso o ensino precisa ser estruturado. Se o ensino é um ensino global, socioconstrutivista, bagunçado, um pouquinho de cada coisa, sem saber em que momento desenvolver cada habilidade da consciência fonológica, e principalmente da consciência fonêmica, sim, porque a consciência fonêmica tem várias subhabilidades, né, dentro dela, e precisa respeitar. Eu não posso pedir para a criança fazer síntese de som sem ter desenvolvido outras habilidades. Então, a gente vai fazendo passo a passo. Essa criança vai desenvolvendo primeiro, por exemplo, o som das letras, ela vai memorizar esses sons, depois a gente vai trabalhando habilidades de memória de auditiva de curto prazo, né? A gente vai trabalhando ali incluição, excluição, para só lá no final a gente fazer junção, tá? Então, a gente primeiro precisa trabalhar essas habilidades com estrutura. Então, quero convidar vocês para no dia 8/5, às 20 horas, um workshop onde eu vou ensinar habilidades da consciência fonêmica, o que é a consciência fonêmica, como colocar a consciência fonêmica em prática. Então, eu vou trazer atividades para vocês, o que vocês podem fazer em sala de aula, em casa, na apostila, com brinquedos, com jogos, o que vocês podem fazer para desenvolver, de fato, essa habilidade mas tão importante no processo de leitura e escrita. Espero você. Clique aqui e vem dia 8/5 às 20 horas. Até lá!